Graça e paz. Quem vos fala é irmão Adão. Quero desejar a você que vai acessar esse vídeo muitas conquistas, muitas realizações, sucesso na sua caminhada, na sua trajetória, no seu ministério, na sua profissão, em tudo aquilo que você esteja envolvido, no que tange estar na posição de alguma liderança, exercendo algum tipo de liderança, que o Senhor possa estar lhe fortalecendo, estar lhe capacitando, estar lhe dando a cada dia sabedoria, inteligência, habilidade para você estar de fato exercendo com excelência a sua liderança. Eu quero falar um pouquinho sobre liderança, né? Dentro desta palavra tão singela, tão pequena. Muitas são as definições sobre liderança que encontramos nos livros, porém eu quero aqui me ater e destacar algumas vertentes que aparecem na Bíblia Sagrada acerca de liderança, né? Utilizando também das enciclopédias, que traz para nós algum tipo de informação para nós ficarmos sabedor, cônscio do que de fato é liderança, né? Tem um autor de um livro, ele vai abordar 3 situações no que tange a liderança. Ele vai falar de posição, condição e missão, e também ele fala sobre liderança, liderar e líder. É o pastor Fraudísio Belo Calazans. Esse é um pastor da Igreja Batista, né? Ali em Areia Branca. É um cara muito intelectual, muito capacitado no que tange liderança. É uma pessoa que de fato nos inspira em alguns aspectos no que tange falarmos acerca de liderança, né? Então, liderar é influenciar, né? Você que de alguma forma tem exercido o pleno ofício de uma liderança, e nós que estamos envolvidos com isso temos que ter essa consciência de que liderança, no ato de você estar liderando, ela vai apontar para uma influência, né? Então liderar é influenciar vidas, pessoas. E isso é muito importante para o desenvolvimento da nossa liderança. A partir do momento em que a minha liderança não influencia novos líderes, eu tenho que rever os meus conceitos na questão de não estar fazendo o que é correto no aspecto da liderança, né? Liderança é confiança, não um direito que se adquire, né? Então a pessoa que exerce liderança, ela tem que buscar a confiança, a confiabilidade das pessoas a qual ela está liderando, para automaticamente essas pessoas ter essa pessoa como uma referência, né? Então a liderança ela não é um direito, né? A liderança ela não é um direito que se adquire. Liderança é confiança, é você buscar atrair, ter a confiança das pessoas, passar confiança para as pessoas. Então isso é alguns aspectos no que tange essa palavra aí, liderança, né? Vou botar um fundinho musical aqui pra gente darmos continuidade, que eu gosto muito de
utilizar também do fundinho musical. Vamos lá. Então, liderança é influência. Segundo lugar, liderança é confiança, não é um direito que se adquire. É uma arte que se pode ser aprendida e desenvolvida. Então você pode aprender a exercer, né, a liderança, levando em conta as habilidades do líder. Temos que ter essa consciência aí, né? É fazer as pessoas atingirem o seu potencial em uma totalidade. Essas concepções estão corretas e podem dizer que liderança é uma composição de cada uma dessas definições. Quando nós começamos a aplicar essas ferramentas que o conhecimento vai nos proporcionar, automaticamente nós estamos explorando aquilo no seu máximo, na sua totalidade. Logo, no desenvolvimento do ofício, nós vamos ver as qualidades dessas pessoas. Então você está exercendo aí uma influência para a vida dessas pessoas, né? Quem é o líder? Dentro da liderança, e temos que entender quem é a pessoa do líder. Muito se espera de um líder. É para ele que as pessoas olham aguardando uma orientação para o caminho que deve seguir. Por isso as responsabilidades sobre esse líder é muito grande. Afinal de contas, muito lhe foi confiado. E dentre os destaques dessa exigência temos a dedicação do líder. Temos a segunda característica: o líder ele deve conhecer a si mesmo. A terceira característica: um líder ele tem que buscar sempre o aprendizado, né? Isso é muito importante. Então eu vou começar a destrinchar aqui a dedicação, né? Primeiro ponto, dedicação. Ninguém se torna líder de uma hora para outra, né? Requer paciência, requer entrega. Os resultados não são imediatos. Eles devem ser esperados a longo prazo, né? Eu nunca vi na história da Bíblia alguém surgindo como um líder de um dia para o outro. Você pode ver esporadicamente uns se intitulando reis e logo em seguida entrando em queda, porque não estava preparado para exercer tal ofício, tal posição de liderança, né? Uma das referências bíblicas é no caso do filho de Davi, que reúne algumas pessoas e ele se intitula rei, né? Davi, sabendo disso, ele vai chamar profeta, que é Natã, vai chamar sacerdote e vai chamar o profeta, sacerdote, para poder fazer ali a consagração de Salomão. Então Davi ele tinha consciência de que o substituto do seu reino era Salomão, porque havia feito ele uma promessa para Betseba que certamente, antes que ele morresse, ele faria de Salomão seu sucessor. E aí a história bíblica vai narrar todos os acontecimentos de que Salomão ele foi um homem que Davi preparou para assumir o trono de Israel, né? Então a dedicação é fundamental para você que está galgando, para você que está subindo o patamar dessa escada, os degraus dessa escada, no aspecto de liderança. Lembrando aqui, em um outro vídeo eu acabei postando que o líder ele precisa, né? O líder precisa ter sempre consciência de que ele é substituível. Não existe líder insubstituto. Não existe líder, humanamente falando, que é insubstituível. Vamos ter a história de Davi, que foi substituível por Salomão, substituído por Salomão.
nós vamos ter uma história bem mais atrás, bem mais passada, a história de Josué, né, de Moisés, que foi substituível também por Josué. Depois você vai ver Josué sendo substituído. Então, ninguém é insubstituível. Temos que ter essa consciência, né? Tendo isso em mente, a gente está conhecendo a si mesmo, que é o segundo ponto, né? O líder precisa conhecer a si mesmo, suas habilidades, seus potenciais e seus limites. Precisamos ter todo esse conhecimento, olhar, fazer uma introspectiva e nos enxergar, nos visualizar, nos conhecer, porque conhecendo a si, você vai saber qual é o seu limite, você vai saber qual é o seu potencial, você vai ter ciência das suas habilidades, né? E se você nunca parou para fazer essa avaliação, é bom você começar a partir de hoje. Se avalie, olhe para si mesmo, passa a se conhecer melhor para o teu desenvolvimento ministerial, secular, em todos os aspectos onde a liderança ela está em evidência, né? Eu acabei postando num vídeo passado, recordei aqui, que a liderança ela não diretamente ela não envolve ou não obriga uma idade. Fiz uma comparação aqui de uma criança de 10 anos de idade em uma escola. Essa criança está na escola, vai tocar o sinal do recreio. Todos nós já fomos crianças, lembramos desse sinal que toca, né? Um recreio ali de aproximadamente 40 a 45 minutos, que era um intervalo de uma hora, de uma aula. E nesse recreio tem algumas atividades que os próprios alunos, colegas, amigos se reúnem e vai fazer algumas atividades. Uns jogam futebol, outros jogam vôlei, outro basquete. Em todas essas atividades precisa se levantar um para começar a liderar o seu grupo. Aí essa criança de 10 anos começa a chamar o coleguinha que ele tem muito apreço para fazer parte do seu time. Ou seja, aquela criança já está influenciando alguém a seguir ela, a fazer parte do convívio que ela vai estar vivendo ali naquela recreação. Então a influência da liderança ela está em todos os aspectos, desde o mais velho ao mais novo, desde o maior ao menor, desde os mais sábios aos menos sábios, desde os mais preparados aos menos preparados. A liderança ela está em toda a área da nossa vida. Temos que ter essa consciência, esta certeza, né? Terceiro ponto, aprendizagem. Um líder é o que podemos dizer um eterno aprendiz. Eu costumo dizer que um pregador, por exemplo, ele nunca se forma. Um estudioso das santas sagradas escrituras é um aluno que nunca se forma. Ele está sempre em momento de aprendizagem. Amém? Então você que é estudioso da palavra de Deus, você que é amante das enciclopédias assim tanto quanto eu amo leitura, né? Tá aqui uma parte daquilo que nós temos nos esforçado para buscarmos conhecimento, né? O conhecimento ele nos proporciona, né, o saber. Isso é interessante. Então o aprendizado na vida de um líder é eterno, né? Ele é um eterno aprendiz. Um líder é um eterno aprendiz, né? É uma pessoa que se preocupa em ler, é uma pessoa que se preocupa em estudar, está bem informada sobre o que acontece no mundo e principalmente com as pessoas, porque sem elas, sem essas pessoas, um líder não existe. Sem pessoas, um líder não existe. Então, se você exerce liderança, se você está na posição de um líder, você tem que passar a dar importância para as pessoas, porque sem as pessoas, a tua existência como líder será findada. Você vai deixar de existir no que tange e no aspecto da liderança, porque um líder sem pessoas para liderar não é líder. Amém? Então nós precisamos entender isso, né?
ele tem a consciência de que não sabe de tudo e que precisa aprender muito mais para realizar as suas tarefas. Isso é muito importante. O líder ele não pode ser soberbo ao ponto de falar que não precisa mais de conhecimento, que não precisa mais buscar conhecimento. Um líder, de fato, ele está sempre com a sua consciência em funcionamento, lembrando ele que ele é um eterno aprendiz, que ele precisa estudar, que ele precisa buscar as informações, né, dentro do aspecto de você estar preparado para exercitar o seu pleno ofício de liderança. Temos que ter essa certeza. É bom lembrar também que conhecimento bíblico não é sinônimo de liderança. Temos que entender isso. Conhecimento bíblico não é sinônimo de liderança. Estar atento às oportunidades. Esse é o quarto ponto. Um líder precisa estar atento às oportunidades. Esperar as condições perfeitas para iniciar um projeto pode significar esperar para sempre, porque muitas das vezes as circunstâncias adversas não nos proporcionam momento propício para começar um projeto. Então, independente dos levantes que a vida lhe oferece, nós precisamos entender que o tempo é hoje. Independente das adversidades que surgiu, independente dos momentos adversos que você esteja vivendo, não espere as condições perfeitas. Inicie o seu projeto, inicie sua meta, inicie aquilo que Deus colocou no seu coração para você estar em pleno ofício do exercício daquilo que Deus lhe chamou. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus faça resplandecer a sua luz sobre a vossa cabeça. Graça e paz.